Falando em Vitor Pereira, olha o que... Pô, nego... Pô, vou falar bem rua. Rua, como a gente fala. Bagulho de X9 é a maior vacilação, mano. Bagulho de X9, de talaricagem. Tudo bem que esse não é o caso, né? De X9. Não é. Nesse caso aqui não é. O Vitor Pereira falou sobre isso, sobre vazar informação e escalação do Flamengo. A culpa não é do jornalista nem do blogueiro. A culpa é de quem vaza. O jornalista faz o papel dele. Se o Thiago souber, ele vai dar no Twitter, o Flávio vai dar no Twitter, o blogueiro vai dar no Instagram dele. A culpa é de dentro pra fora. Ou culpa, se é que vocês acham que tem culpa. Vamos ver o Vitor falar. Vamos ter que solucionar de alguma forma. Porque de facto esta escalação que sai é uma escalação que beneficia sempre o adversário, não é? Beneficia sempre o adversário. Não sei como é que a informação é obtida, mas vamos ter que investigar, vamos ter que perceber como é que esta informação é obtida. Eu tenho que trabalhar taticamente, estrategicamente, preparar o jogo, independentemente se a escalação sai ou se não sai. Mas de facto incomoda um bocadinho, porque dá vantagem ao adversário. Como é que descobre quem é o X9? Como é que cala? Ó, isso não é um caso novo no Flamengo, tá? Já aconteceu com vários treinadores, vários deles tiveram a mesma reclamação no Flamengo. Não tô querendo, ó, X9, se você tiver querendo uma ponte pra passar, você me passa que a gente joga lá no Twitter, não tem problema nenhum. Mas agora me colocando do lado do Vitor Pereira, claro, que é o lado da situação, ele tá passando por um problema que já acontece no Flamengo há pelo menos uns 2, 3 anos. Como o Flávio acabou de lembrar, o Jorge Jesus foi o último que não sofria com isso. Todos os outros treinadores que vieram depois do Jorge Jesus sofreram com o mesmo problema. Eu não sei se é um cara que passa, jovem, são 2 ou 5. Isso, jovem. Toda o Andrade passava por isso vaza. lá atrás. Os treinadores da minha época, na semana da Copa do Brasil, Mas o Jorge Jesus não passou. Dali pra frente, todos reclamaram da mesma situação no Flamengo, tenho certeza. Mas qual é a solução, Bigode? A solução é o que o Jorge Jesus fez. E o que o Jorge Jesus fez? Fechou. Ninguém assistiu o treino do Flamengo com o Jorge Jesus. Mas ninguém, como assim? Ninguém, era só a comissão técnica. E a comissão era mas dele. E o cara que tem que cortar grama, a pessoa que tem que limpar a grade? No momento do treino, ninguém estava perto do campo onde os jogadores treinavam. Ninguém. E ele instaurou a própria comissão, ele trouxe todo mundo. O futebol com o Jorge Jesus era dele. O futebol do Flamengo era do Jorge Jesus. Ele comandava o futebol do Flamengo. Hoje não. Hoje quem comanda o futebol do Flamengo não é o Vitor Pereira nem a comissão dele. É o departamento de futebol. Hoje você vai olhar ver jogo do Flamengo, treino do Flamengo, tem amigo de jogador que vai ver treino. Tem amigo de não sei quem que vai ver treino. E aí as coisas... E assim, hoje, com a questão da rede social, você tem diversos profissionais que trabalham no campo para fazer o vídeo, para cortar não sei o quê, para fazer aquilo ali, para fazer a infraestrutura, não sei o quê. Então, assim, tem um episódio que em 2019 eu estava no Ninho do Urubu e aí o Jorge Jesus ele abria 10 minutos de treino. Eu estava lá os 10 minutos. Foram 9 minutos, eu fiz uma entrada ao vivo, saí, tinha um pessoal fazendo não uma obra, mas estavam reformando o gramado, uma parte do gramado onde os jogadores treinavam. Chegou no momento da imprensa sair, o Jorge Jesus foi até o rapaz que estava trabalhando nessa organização do campo e bateu nas costas e falou, meu amigo, agora não tem como você trabalhar. E tirou o cara. E ninguém assistiu o treino do Flamengo. Aí não vazava. Então, vamos trazer uma discussão aqui que eu estava assistindo, aliás, o podcast do Benja, que é muito legal, o Benjamin Mucho. E aí o Alex estava lá, falando que acha que o William, quando foi embora, não foi porque a esposa estava com medo do Brasil, foi por conta da opinião dele, né? Foi por conta do Vitor Pereira, aí teve Roger Guedes, teve o Juliano, teve outro amigo nosso aí que não quis falar, mas falou pra mim que realmente o ambiente era difícil. Você pode tirar todo mundo de um treino. Todo mundo, o cara da grama, a imprensa, o amigo de jogador, mas você não pode tirar o jogador. Sim. Sem dúvida. E se no Flamengo tiver jogador barrado, insatisfeito, como tem tantos no Corinthians, inclusive titulares, esse cara não tem o que fazer, porque ele vai terminar o treino, vai tomar o banho, vai entrar no belo carro dele a diesel, vai pegar o zap. Mas aí você concorda comigo que você diminui muito mais as possibilidades? Claro. E aí você tem até, por exemplo, são 20 jogadores no elenco. São 5 da comissão técnica, vamos chutar. São 5 da comissão técnica mais 20 jogadores. Você vai ter 25 pessoas no treino. Você tentar descobrir das 25 pessoas quem é que vaza é muito mais fácil do que você descobrir de 50 pessoas. Até porque esses são os seus, né? Se você é o treinador, esse é a galera que você comanda. Se você não está conseguindo lidar com os seus, a gente já tem um problema aí.
Porque eu acho que o princípio de um treinador é ele ser um bom gestor também. Mas agradar todo mundo... Nunca vai agradar. Nunca vai agradar. E sempre sempre vai ter um que vai estar insatisfeito, porque sempre vai ter um cara que vai estar no banco, vai ter um cara que não tá jogando. Você pode estar insatisfeito, mas está comprando a ideia. Mas isso que é o bom gestor. O bom gestor é o cara que ele consegue ter o grupo na mão. Isso aí. É isso que um bom treinador deveria ter também. Você pode não estar feliz com uma pauta que te tiraram e botaram o Joãozinho, mas você não vai raberar a parada. Claro. Você vai ficar, pô, vou ter que fazer alguma coisa pra amanhã ser eu escalado. Isso. E não ficar como às vezes no futebol tem. Na televisão talvez não tenha. Ou talvez tenha. Ou talvez não tenha. Ou talvez... Aqui não tem. Se eu não me engano, ontem ou hoje, eu vi uma entrevista do Jorge Gris, que era um dos auxiliares do Domenech Torrent. E ele fala isso, ele falou, na nossa época, a gente ia pra pré-eleição e da pré-eleição as coisas vazavam. O que a gente falava na pré-eleição vazava. E você escuta, pô. Igual o FBI. O cara bota debaixo da mesa dele assim. E você tocou num ponto importantíssimo. A culpa não é de quem divulga. Não. A culpa é isso, para deixar muito claro isso aqui. A culpa não é do jornalista que está divulgando a informação. Ele está fazendo o papel dele. E muito bem, por sinal. E muito bem, por sinal. Como você falou, se eles quiserem vazar pra gente também, fica à vontade. Tamo aí. Mas vocês estão tudo fofoqueiros. É uma situação delicada. Meus queridos internautas, que agora eu boto vocês no programa com a gente. De quem é a culpa quando vaza informação? De quem divulgou ou do veículo que divulgou que deu furo? Não vou fazer essa pergunta não, porque eu discordo muito de quem bota a culpa do jornalista. Exatamente. Igual aquela história da final do Mundial, lá, tira essa bola aqui, com o Caemota. Ah, tá plantando crise. Irmão, os caras fizeram uma reunião no dia da final, no hotel, pra discutir insatisfação de bicho. O Caê não criou clima nenhum, o clima tava lá. Ele só noticiou. Quem tá errado não é ele, quem tá errado foi quem descumpriu a. Ou quem me inventou uma reunião no hotel com todas as câmeras do mundo ali. Conversa lá no ninho, que ninguém entra, né? Deixa eu ler umas opiniões aqui. Play Game, pergunta pro Bigode. Não, já falamos de Mundial, pô, foi ontem, calma aí. Vocês também querem quer pautar agora o programa agora. Eu trago vocês, mas quer que vocês são parça. O Vinícius está falando, ó, a culpa é do X9, GV, prejudica o clube, Vinícius Martins. Pedro Augusto, culpa do Jesus que foi embora. Contigo. Muito bom esse negócio de escalação de 2019. O Flamengo sempre jogava com o mesmo time e ganhava sempre. Não. Aí que tá um grande engano. DJ Cristiano Aquele time de 2019, se eu não me engano, jogou a escalação ideal apenas 9 jogos. Então, isso é pra gente desmistificar isso, que jogava toda hora. Não era os jogadores todos que jogavam toda hora. Sempre tinha um André Silva, se jornalista não for fofoqueiro, tem que trocar de profissão. Perfeito. Concordo. Eu sempre falo que eu não sou fofoqueiro, eu sou jornalista. Felipe Nocito, GV, pergunta pro Jacaré... Pergunta pro Bigode de Nescau se ele conhece da espécie jacaré. Fala assim, jacaré no molhado anda e no seco. Aí, tá vendo? Tá vendo como é que vocês são? A gente está aqui trabalhando. Jonatas Moura, ambos têm responsabilidade. Não, cara. Não, o jornalista tem que noticiar. Não tem jeito, tem que falar. A não ser que ele, sei lá, suborne alguém. Cara, a função é essa, a função é levar ao telespectador, ao público, a informação. Se eu tenho a informação e ficar segurando, eu vou morrer com ela. Olá, jovens, olha só, assistiram, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!